E melhor, quando em dificuldades, procurar apoio. Centímetros. Grupos sérios, religiosos, qualquer religião, em Deus, nosso Pai maior, e ter esperanças. O tóxico da ilusão falsa, e tudo que é falso é irreal, mentiroso e prejudicial. E são elas, as drogas, que dão problemas sérios e muitos sofrimentos. E as consequências de quem se vicia são só dele, e não se tem desculpas. Ainda mais atualmente que se sabe muito sobre o tóxico. Usa quem quer e os reflexos são só do usuário. E estes reflexos, estas consequências, são bastante desagradáveis. Não se deve experimentar. Mas, se já se está viciado, lute para abandonar as drogas, procure ajuda, esforça-se para se tornar livre novamente. Mauro, quando Leonardo acabou de falar, perguntou: Leonardo, você me parece inteligente. Que vantagem há nas drogas para você tê-las tomado tanto? São gostosas. Dão prazer? Mauro, exclamou Amélia indignada. Isto é lá a pergunta. Só estou curioso, seja sincero, Leonardo, falou o Sr. Mário, e nos responda. Que senti ao tomá-las? Elas me davam coragem para fazer coisas que normalmente não faria, respondeu o garoto. Como fazer coisas erradas e roubar de seus pais, disse Mauro. Mauro, cale a boca, gritou Amélia. Mauro ia responder, mas, diante do olhar de reprovação do Sr. Mário, os dois se calaram. E Leonardo voltou a falar. As drogas me davam algumas vezes uma sensação de liberdade, de voar. Sentia como se não tivesse nenhum problema. Na maioria das vezes tinha sensações gostosas. Outras vezes, ao tomá-las sentia que era perseguido por monstros horrorosos. O fato é que sempre queria mais. Quando passava o efeito, desejava tê-lo de novo. Você não podia sentir tudo isto que nos disse sem tomar estas porcarias? Quis saber Fabiano. Eu me sinto livre quando estou correndo, sinto como se voasse, delicio-me com o vento batendo no meu rosto. Acho que todos nós temos timidez, mas devemos ter coragem, enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Mas, penso que devemos já ter muita coragem para não fazer o que é errado. E nunca deixar que incentivos nos levem a fazer atos indignos. Agora, começo a entender que não precisava delas, disse Leonardo, sincero. Mas ainda sinto falta dos tóxicos. E estes momentos de crise são terríveis. Às vezes penso que só não as consumo por não as ter à mão. Por hoje, chega, disse o Sr. Mário. Voltemos ao nosso estudo. Quando a aula terminou, lá foram os três amigos juntos, a caminho de casa. Mauro comentou: Karina é bonita. Ora, nem tanto, respondeu Amélia. Mas, fale para nós como é para você uma mulher linda. Mauro, tudo galante, falou como era para ele uma garota linda, descreveu Amélia. Ela ficou toda contente e quis saber o que Fabiano pensava. E você, Fabiano, acha Karina bonita? Como seria uma mulher bela para você? Fabiano olhou para Amélia, viu que ela levava quase escondida a flor que Mauro havia lhe dado. Pensou: não quero que Amélia fique indecisa entre Mauro e eu. Sou só amigo dela e quero tê-los sempre como amigos. Amélia fora sua mãe no passado e o sentimento materno é sempre forte. Talvez ela sentisse no íntimo que não fora boa mãe naquela encarnação e agora nesta quisesse protegê-lo e poderia ficar confusa com seus sentimentos. Isto ele não queria. Resolveu, então, acabar com todas as possibilidades de namoro entre eles. Que Mauro e Amélia resolvessem lá se ficariam juntos ou não. Calmamente, respondeu: acho Karina bonita. Mas para mim menina linda deve ter cabelos castanhos como os olhos, lábios pequenos, ser meiga e bondosa. Como também ser gordinha, magra não serve para mim. Que mau gosto, exclamou Amélia levantando a mão e deixando bem à vista a flor que ganhara de Mauro. Não acho, falou Mauro. Cada um tem um gosto. Fabiano percebeu então que havia descrito como ele se recordava de Lídia, seu amor no passado. A descrição feita por ele era completamente diferente do que Amélia era. Ele ficou contente com o desapontamento da menina. Era isso que queria, afastar qualquer ideia de namoro entre os dois da cabeça dela. E agiria assim dali para frente. Demonstrando que era amigo, só um grande amigo. Dias depois, os três encontraram Leonardo e Karina perto da escola, pararam para conversar. De repente Leonardo sentiu-se mal.
Mauro ficou ressabiado, afastou-se uns metros e ficou olhando. Que vamos fazer? Indagou Fabiano Amélia. Não sei, respondeu a menina. Venha cá. Mauro, ajudamos. Respondeu o garoto. E melhor não interferirmos. Que é isto? Venha cá e já, falou Amélia, autoritária. Você não me manda, não briguem, ordenou Fabiano. Vamos orar pedindo ajuda a Jesus. Mauro se aproximou um tanto desconfiado. Rodearam Leonardo e oraram por ele, que melhorou e agradeceu. Os três se afastaram e Amélia indagou a Mauro. Por que você agiu daquele jeito? E por que vi perto dele uns desencanados estranhos, bem feios? Você ficou com medo, riu Amélia. Ora, que medo que nada, só os achei estranhos, nunca vi nada parecido. Na reunião seguinte Amélia contou o acontecido ao Sr. Mário e finalizou. Mauro, este metido a valentão, para demonstrar que não tem medo, ontem na biblioteca, não agiu corretamente. Fomos pesquisar e, ao entrar na sala, vimos um espírito. Bem, eu vi foi um vulto, mas ele viu nitidamente. O espírito estava lá quieto num canto e Mauro veio devagarinho como se não o visse e rapte. Tentou puxar seu cavanhaque. Só que puxou o vento. O espírito olhou bravo e falou indignado, que garoto mal educado. E foi embora e Mauro riu às gargalhadas. Fiz isto para mostrar a você que não sou medroso. Falou Mauro. Meninos, interferiu o Sr. Mário esclarecendo-os. Não se deve ter medo de desencanados, tem um aspecto que te verem. Mas, devemos respeitá-los. Você, Mauro, não faria isto com um encanado, é muita falta de educação brincadeiras deste tipo. Se não agiria assim com um encanado desconhecido, por que agir com um desencarnado? Por que não ser educado com todos? Deveria ter agido normalmente com o espírito que estava na biblioteca. E muitas vezes agimos com bom senso fingindo que não os vemos. Você, Mauro, tem muita evidência e deverá educar-se conosco para usá-la só para o bem. Está bem, concordou o garoto. Agora, entendo e não farei mais estas brincadeiras com quem não conheço. Mas, e aqueles horrorosos que vi? Quem são eles? Que é aquilo? Você deve ter visto desencanados viciados em tóxicos que vieram para perto de Leonardo na tentativa de fazê-lo consumir as drogas e eles usufruírem juntos os efeitos. Os vícios degeneram, deformam muito nosso corpo perispiritual. Eram feios para caramba, falou Mauro. Sem querer faltar com o respeito, eram horríveis, mas, como podem desencanados continuar viciados? Senhor Mário respondeu e todos os garotos interessados prestaram muita atenção. Somos prisioneiros dos nossos vícios, erros, paixões e ódios e só nos tornamos livres quando os vencemos. Lembro-os de Pedro, o espírito das ruínas, ele era prisioneiro da vontade de ter o talismã. Pessoas que amam muito coisas materiais se tornam escravos delas. E só a desencarnação não as liberta. Com a desencarnação somos libertos do corpo físico e não dos nossos sentimentos e vontades. Pessoas viciadas em tóxicos ao desencarnarem quase sempre continuarão na ilusão da droga e querem normalmente continuar desfrutando de seus efeitos. Ficam perto de encarnados que as tomam, sugando os fluidos destes. Isto é muito triste. Se Leonardo desencanasse por uma overdose ou preso a este vício iria ficar com aqueles que vi? Perguntou Mauro curioso. Acredito que sim, respondeu o Sr. Mário. Leonardo, você se livrou de uma boa. Fica esperto, rapaz. Deixe disto enquanto há tempo, exclamou Mauro. Mauro está certo, Leonardo, disse o orientador do grupo. Esforce-se e se liberte. Sabemos de muitos crimes que se cometem por causa das drogas e de tantos que se matam, desencarnam antes do planejado. Se as consequências deste vício infelicitam muitos encarnados, são bem piores para os desencarnados. E mais difícil largar o vício não tendo mais o corpo físico. E os imprudentes que se viciam sofrem muito. Quando Leonardo sente-se mal é porque estes desencarnados estão perto dele? Indagou Karina, timidamente. Não é só por isto, respondeu o instrutor. Atraímos para perto de nós espíritos afins. Leonardo ao se viciar fez amigos viciados, tanto encarnados como desencarnados. Semelhantes se atraem. Estes desencarnados estavam acostumados a se drogarem junto com si.
Sentem falta do companheiro e vieram visitá-lo. Como vocês oraram pedindo ajuda, eles foram afastados. E, se Leonardo não quiser realmente se drogar mais, estes desencarnados não virão mais para perto dele, procurarão outro ou outros que se drogam. Leonardo, não os querendo, se afinará com outros, fará novos amigos que o ajudarão. Ao usufruir dos tóxicos, tornou-se dependente, prejudicando muito o corpo físico. Leonardo sente-se mal por abster-se das drogas. Mas isto passará logo. E estes desencarnados, o que acontecerá com eles? Perguntou Fabiano, penalizado. Sempre somos ajudados quando queremos. Eles também serão quando pedirem auxílio. Há no plano espiritual muitos lugares que ajudam estes desencarnados. Se estas drogas são caras, alguém deve ganhar dinheiro com elas, falou Mauro. Você concluiu certo, são muitas as pessoas que enriquecem com elas. Aposto que não se viciam e riem dos bobos que o fazem, falou Mauro, rindo. Mauro, olha a respeito, Amélia advertiu. Ora, não quero ofender ninguém. Mas como você quer que os chame? De inteligentes. Se destroem a si mesmos por ilusões falsas e enriquecem os desonestos. Bem, disse o Sr. Mário, vocês todos devem tirar lição deste acontecimento. Devemos nos amar, querer nossa saúde e felicidade, ficando longe de tudo que nos prejudica e nos infelicita. Longe dos tóxicos. Busquemos nossa felicidade no que é verdadeiro. E, como Mauro disse, sejamos espertos. E também corajosos, falou Mauro. Coragem por quê, valentão? Tudo para você é coragem, falou Amélia. Todos riram e Mauro ficou sem graça. Novamente o Sr. Mário intercedeu. Mauro não disse nenhuma bobagem. Devemos ser corajosos ao dizer não. Não quero, obrigado. Não uso drogas. Não faço isto. Posso ser careta, mas não quero. E muitas pessoas se arrependem profundamente por ter se acovardado. E corajosa, sim, a pessoa, o jovem que diz não ao tóxico. Leonardo e Karina ficaram com a tia 1 ano e meio. Durante este tempo frequentaram o grupo de estudo espírita. Leonardo se libertou do vício e tornou-se responsável. Quando voltaram para a casa dos pais, agiram diferente. Os dois mantiveram correspondência com o grupo. Contaram que passaram a frequentar um centro espírita, voltaram a estudar e a trabalhar, ajudando os pais. Quando queremos, nos livramos de qualquer vício. Só que muitas vezes necessitamos de ajuda, como Leonardo teve. Não se acanhe, você que precisa, de pedir auxílio. E, a você que corajosamente disse não ao vício, parabéns, é uma pessoa que se livrou de muitos acontecimentos desagradáveis e sofrimentos desnecessários. 13. Grupo de estudos. Fabiano, Mauro e Amélia resolveram ser espíritas e passaram a ser assíduos nos estudos. Os pais dos garotos concordaram. Os de Fabiano se alegraram pela boa melhora que ele teve. A religião espírita, diziam, fez sua saúde melhorar, passou a dormir bem e a viver mais tranquilo. Os pais de Mauro também acharam bom, pois a religião estava melhorando, ficou menos levado e briguento. Porém, os pais de Amélia não aceitaram muito, tentaram impedir a filha de ir, mas a garota, determinada, sempre dava um jeito e ia. O Sr. Mário era um bom espírita. Tinha como meta sua reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Tinha por estes dizeres de Allan Kardec profunda admiração e procurava com todo o seu esforço conduzir sua vida no bem e no aprendizado. Não fora fácil assumir a crença espírita. Tempos atrás, numa pequena cidade, sofrerá preconceito, e também seus filhos pequenos foram discriminados. Ele seguiu firme e procurou através do seu exemplo ser respeitado e fazer as pessoas respeitarem o espiritismo. Sempre ajudou a todos que o procuravam, tentando fazer o melhor possível para orientá-los. Trabalhava consertando sapatos e na horta no quintal de sua casa, para seu sustento e o de sua família. Trabalhava muito com honestidade e sempre teve tempo para o trabalho espiritual. Achava, e estava certíssimo, que era pela sua vida honrada e simples a melhor maneira de mostrar aos habitantes do lugar que o espiritismo era bom. E pelos frutos que a árvore é taxada de boa ou má. Foi pelas boas obras que ele fez a doutrina espírita, naquela cidade, ser vista como boa.
Isto deveria ser regra para todos os dirigentes espíritas: serem simples, honestos, terem boa moral, serem estudiosos para que outras pessoas possam tê-los como exemplos. Todos nós temos a obrigação de ser bons, honestos e leais. Muito é cobrado dos que se destacam como líderes religiosos. Talvez porque se dispondo a fazer algo mais têm que ser melhores. Realmente seria muito bom que fossem. A doutrina espírita nos dá muitos ensinamentos que nos levem a uma compreensão maior. E todos os espíritas deveriam se empenhar para melhorar intimamente. E aos dirigentes cabe a tarefa de exemplificar. Tendo boa moral, ele se impõe diante dos encarnados e muito mais aos desencanados. E pelo exemplo que arrastamos os outros. Naquele dia, a aula foi muito importante e interessante. Foi uma reunião em que os garotos puderam fazer as perguntas que queriam. Magda indagou: eu, sendo espírita, terei todos os meus problemas resolvidos? Não terei mais dificuldades? A doutrina espírita, respondeu o Sr. Mário, não resolve problemas, mas nos dá entendimentos para melhor resolvê-los e enfrentá-los. Porém, se formos espíritas conscientes, entenderemos que temos que evoluir, nos modificarmos para o melhor, fazer o bem e nos instruir nas verdades eternas. Agindo assim, conquistaremos amigos. Amigos que nos fortificam no carinho e nos ensinamentos de Jesus. E tendo amigos, encarnados ou desencarnados, eles nos ajudam, nos sustentam nas dificuldades que venhamos a passar. Religião nenhuma nos isenta de problema. Mas, para os que compreendem as dificuldades, elas se tornam mais solucionáveis e os sofrimentos mais leves. Eu sou fã do tal Allan Kardec e de todos que o ajudaram no trabalho que fez, exclamou Mauro em voz alta. Será que não posso pedir a ele que venha a ser meu protetor? Meu guia? Todos riram. Amélia o advertiu. Mauro, não seja pretensioso. Quem é você para querer que Allan Kardec seja seu guia? Ora, sou Mauro e quero fazer o bem com a evidência que tenho. Isto é bom, Mauro, disse o Sr. Mário. Querer é poder, a boa vontade e a disposição são importantes a todos que almejam fazer o bem. Acredito que você fará o que deseja. Porém, Allan Kardec, esteja ele encarnado ou desencarnado, estará sem dúvida continuando sua caminhada, se instruindo e ensinando a muitos. E ele deve estar muito ocupado. Certamente não dispõe de tempo para ser um guia de um garoto valentão, disse Marília, outra garota do grupo. Parece que entendi, falou Mauro. Este senhor, o Kardec, é muito importante para ser um guia de alguém. Instruído como é, deve ser orientador de muitos. Ora, é fácil de entender, falou o Fabiano. Cada um tem o seu trabalho a fazer. A um professor universitário não caberá fazer um trabalho braçal, como carpir uma roça. Acho que Allan Kardec é como um professor universitário. É um mestre porque se esforçou para sê-lo, estudou muito nas suas encarnações e agora certamente deverá estar fazendo um trabalho de acordo com a sua capacidade. E mais ou menos isto, exclamou o Sr. Mário. Allan Kardec é um espírito que muito estudou e deve estar continuando a fazê-lo, porque sempre temos o que aprender. Ele deve ser um exemplo para todos nós. Se o codificador fez, também podemos fazer. Mas não é só ele que devemos ter como exemplo. São muitos os orientadores encarnados e desencarnados que pelos seus esforços conseguiram caminhar mais rápido que a maioria. Somente por motivos particulares ou excepcionais caberá a um espírito, como você Fabiano disse mestre, estudioso, evoluído, orientar um grupo somente ou uma pessoa. Mas, mesmo assim, se o fizer, deverá ser como amigo que o visitará em alguns momentos somente, para ajudá-lo ou orientá-lo em decisões importantes, não como guia ou protetor. Neste trabalho de proteção, deverá o desencarnado ter muitas afinidades com o encarnado, porque por anos deverão ser companheiros de trabalho. Para ser guia de Mauro, deverá ser um espírito tão atrapalhado como ele, falou Amélia. Eu não sou atrapalhado, Mauro se defendeu. Muitos espíritos devem querer ser guia, amigo, companheiro de trabalho de Mauro, falou o Sr. Mário. Ele é alegre, otimista e tem muita vontade de ajudar os desencarnados que sofrem. Pessoas que se unem para um trabalho devem ter muitas coisas em comum. Até o mesmo grau de instrução. Quis saber Fabiano. Por que não? Respondeu o orientador do grupo. Ambos podem aprender juntos. Podemos nos instruir em qualquer plano.
O importante é não deixar para depois. Fazer agora o que nos compete. Então, é errado dizer que pessoas que foram ou são conhecidas, importantes, sejam guias de encarnados. Indagou Fabiano novamente. Não me cabe generalizar a resposta. Às vezes, pelo trabalho honesto e persistente, o encarnado e o desencarnado se tornam conhecidos. Fizeram um bom trabalho por afinidades, são companheiros e amigos e consequentemente este espírito é o guia deste trabalhador encarnado. Mas, por que preocupar-se só com conhecidos dos encarnados? Por que querer nomes célebres por guias? Será que não há os conhecidos de Deus? Serão importantes somente os que conhecemos? Nomes dos obreiros do bem conhecidos são poucos. E tudo o que é importante tem muitos a orientar. Normalmente, nossos guias, protetores, são velhos conhecidos que tentam caminhar conosco para a evolução. Meu guia foi meu pai na minha outra encarnação. Gostamos muito um do outro. Que ele fez de importante? Perguntou Magda. Nada que ficasse na história. Foi um bom pai, homem honesto e trabalhador, que sofreu por não entender a desencarnação quando seu corpo morreu. Agora quer junto comigo fazer o bem. E no exercício do bem que nos tornamos bons. Essa foi uma lição importante, exclamou Mélia. Devemos gostar das pessoas como elas são, amar muitos estes espíritos desconhecidos que vêm nos ajudar, trabalhar conosco. Não deve ser fácil ser babá de encarnados. E tantas vezes teimosos. É incoerente pensar que um espírito muito evoluído pode ser protetor de uma só pessoa. Só se esta pessoa for excepcional como ele. E isso mesmo, Amélia, falou o Sr. Mário. Isto são afinidades. Semelhantes se atraem. E tem mais, se guia e protetor, são companheiros de trabalho, se não há trabalho, não há motivo para tê-los. Um espírito é guia de um encarnado só quando este faz a sua parte. Nenhum desencarnado laborioso fica junto de uma pessoa ociosa. Também existe o desencarnado que se ajunta ao encarnado para fazer o mal. Pensam vocês que só o bem é laborioso? Os maus também trabalham, só que, imprudentemente, se juntam com afins para fazerem maldades. E estes espíritos são tidos também como protetores. Por isto que eu disse que nos afinamos com nossos semelhantes. Sejam vocês, meus jovens, honestos. Façam o bem com amor, sem esperar reconhecimentos, lutem contra a vaidade e não deixem de fazer pelo menosprezo. Através das nossas múltiplas encarnações, mudamos muito nosso físico. Quando desencarnamos, com qual aparência ficamos? Perguntou Magda. Normalmente a que tivemos na última encarnação, respondeu o dirigente. Sabemos que se pode mudar, o perispírito é modificável. São muitos os desencarnados que mudam a aparência para enganar, impor, castigar, outros para ajudar ou para se sentirem melhor. Até mesmo se rejuvenescem ou sanam deficiências. Para aqueles que compreendem, a aparência não tem importância, mas sim a essência, o que se é realmente. Cada pessoa pensa diferente, falou Fabiano. Dentro da doutrina espírita isto também deve acontecer. E isto dá problemas. Há divergências entre grupos ou mesmo dentro de um grupo. A verdade é uma só, porém cada um, dependendo do seu grau de conhecimento e compreensão, a vê de um modo. O tempo e o estudo fazem com que mudemos muito em relação a um conhecimento. Para que entendam, vamos comparar a verdade com um triângulo. Muitos, ao ver esta figura, a descrevem de formas diversas. Os que estão embaixo da figura a descrevem de modo diferente dos que estão nas laterais e certamente divergem dos que a veem de cima. Porém, o triângulo lá está, inalterável. Onde muitas pessoas participam e formam um grupo heterogêneo, que opinam de formas diferentes, pode haver divergências. Na doutrina espírita também existem estas diversas formas de entendimento. Devem todos ter o bom senso e prevalecer em primeiro lugar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e depois o do codificador, Allan Kardec, que através dos seus livros de estudos deixou normas bem claras a serem seguidas por nós que somos espíritas. Fabiano deu-se por satisfeito com a resposta. Estes desentendimentos nos preocupam, pois desejamos que todos se entendam e se respeitem. Vamos fazer um parêntese para falar um pouquinho sobre o assunto. Para que possamos compreender as diversidades, não devemos olhar as atitudes de um indivíduo ou de vários, mas sim o fato da desarmonia.
Entendemos então que esta desarmonia nasceu com o conhecimento do eu, ou melhor, com o aparecimento do homem, com a individualidade. Porém, este cultivo pessoal foi o auxílio sem o qual não seríamos o que somos hoje, indivíduos imperfeitos. Um exemplo tosco: nascemos, nos tornamos crianças, jovens e agora somos adultos com mentalidade de crianças. A divergência de opiniões entre os homens acontece em qualquer atividade, seja no campo físico, de posse, de ganho, seja em nossas concepções religiosas. Isto faz parte de nosso individualismo. Para que haja termo nestas atitudes e divergências é necessário que destruamos as divisões físicas e psíquicas que criamos por condicionamentos. Se hoje já compreendemos que somos alguém, é necessário que sejamos alguém não separado do todo. Ao contrário, devemos fazer parte do todo. Se isto for visto profundamente, as divergências terminam por si sós, sem traumas, pelo simples entendimento da verdade. Vamos exemplificar novamente. Quando crianças, no curso primário, há quase sempre disputas entre os alunos de uma escola e outra. Cada um obtendo para si louros de uma eficiência e supremacia. Estão sempre se perguntando de onde são, em que escola estudam. Baseados nos ondes e quantos, dão valores e desvalores antecipados. E, ultrapassando estas formas primárias de relacionamento, ao atingir o nível superior de uma universidade, não se pergunta de onde o indivíduo veio, em que escola estudou. Simplesmente lhe é solicitado que demonstre sua capacidade de saber. Os jovens conversaram por alguns minutos trocando ideias. A aula terminou, a garotada, contente, saiu. Fabiano ficou, pediu para conversar em particular com o Sr. Mário que o atendeu solícito. Sr. Mário, será que poderia me explicar por que um objeto traz sorte ou azar às pessoas? Por que o talismã prejudicou tanta gente? Não foi o objeto o que prejudicou, foi a ambição. O pedaço de ouro que o fazendeiro achou passou a ser um talismã, quando ele inconscientemente atiçou a cobiça das pessoas que o rodeavam. Como algumas destas pessoas passaram a ansiar pela fortuna que ele possuía, passaram a ter no pedaço de ouro a focalização de suas ambições. Assim, aquele objeto ficou saturado de energias destrutivas. Não foi por causa do talismã que as desgraças aconteceram, mas sim pela ambição desmedida dos personagens. Que posso fazer para acabar com o mal do talismã? Perguntou Fabiano, interessado em neutralizar as energias negativas do objeto. Com o tempo, a energia boa ou má se desmancha, sai do objeto, porque ele é neutro e não tem capacidade própria de criar energias que não sejam suas naturalmente. Mas, se você, Fabiano, quer destruir estas energias rapidamente, é só submetê-lo a outras boas. Fazer o bem com ele, de maléfico passar a ser benéfico. O garoto agradeceu, contente, sabia o que faria e foi para casa. No domingo, cedo, pegou umas ferramentas do pai e foi sozinho para as ruínas. Pacientemente se dirigiu ao que restava da lareira e com as ferramentas abriu um buraco num de seus lados. Minutos depois, tinha nas mãos a pedra de ouro, embrulhada num pedaço de couro roto. O menino jogou fora o couro, limpou o objeto na roupa. O ouro brilhou. Fabiano observou bem. O pedaço de metal tinha forma arredondada, era mais liso de um lado, e do outro, pela má fundição, havia altos e baixos e parecia ter sido esculpido um rosto humano. Parecia um medalhão. Ali estava o talismã tão cobiçado. Colocou-o na palma de sua mão aberta e orou. Pediu a Jesus para que aquele objeto voltasse a ser só um pedaço de metal. Depois embrulhou-o numa folha de caderno e o colocou no bolso. Ajuntou as ferramentas do pai e voltou para casa. Após guardar as ferramentas, Fabiano foi para a praça. Lá estava acontecendo uma campanha, doe ouro para o bem do Brasil. Pelo que ouvira falar, o Brasil estava devendo muito e o ouro arrecadado iria pagar as suas dívidas. Observou o local da arrecadação. Ao notar que os senhores que organizavam as coletas se distraíram, ele rapidamente jogou o embrulho, o ouro, o ex-talismã na caixa. Esfregou as mãos, suspirou aliviado e saiu assobiando. Os anos se passaram. Os três continuaram amigos e tornaram-se espíritas, trabalhando para o bem com suas mediunidades. Fabiano formou-se professor, lecionou por anos na escola da cidade. Junto com o seu grupo espírita fundou um orfanato e dele cuidou com carinho.
Ajudou a todos que lhe procuravam dando passes, conselhos e orientações. Sua doença cardíaca, incurável para a época, foi se agravando. Mesmo com essa deficiência, fez com êxito o que havia se proposto antes de reencarnar. Desencarnou jovem, antes de completar 33 anos, rodeado por amigos encarnados e por inúmeros desencarnados que ele conquistou com sua bondade. E, entre estes amigos, estava Lídia. Amélia e Mauro se casaram, têm filhos e algumas desavenças, pois ele ainda gosta de irritá-la. Mauro responde todo convicto quando indagado: medo de desencarnados? Não tenho. Já vivi muitos períodos sem o corpo carnal e com certeza viverei outras vezes. Quando este corpo morrer, estarei vivendo como desencarnado e, queira Deus, que não seja como alma penada ou assombração. Medo. Ri com seu modo extremamente agradável. Medo só tenho de Amélia. Fim.